Boa noite, pessoal. Vou falar hoje um pouquinho para vocês de dois assuntos muito relevantes, que é a norma jurídica com as suas principais características e bem como a validade dessas normas jurídicas. Então, primeiro ponto é principais características da norma jurídica. Na verdade, aqui, muitas coisas nós já até falamos quando fizemos a comparação da norma jurídica com a norma moral. Então, muitas coisas vocês já até têm conhecimento. Mas vamos lá. O que nos vai fazer concluir que estamos diante de uma norma jurídica e não uma norma, por exemplo, moral, ou uma norma religiosa, ou até mesmo uma norma de trato social? Para falarmos que uma norma é jurídica, ela vai ter que ter algumas características. Quais são elas? Primeira é a bilateralidade. Segundo é a generalidade. Terceiro, a abstratividade. Quarto, a imperatividade. E quinto, a coercibilidade. Se você achar essas características numa norma, você vai poder afirmar que ela é uma norma jurídica. Vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Bilateralidade. Bilateralidade significa que temos dois lados. Bilateral. Nós já até fizemos essa comparação lá com a norma moral. A norma moral é unilateral, enquanto a norma jurídica é bilateral. E por que ela é bilateral? Porque ela tem dois lados, quais sejam o dever e o direito. Para todo dever existe um direito, para todo direito existe um dever. Então, a partir do momento que você diz que você é detentor de um direito, é porque existe um dever contraposto. Então, vamos imaginar a relação de vocês com a faculdade. Se você diz que você tem um direito, que é o direito de ter aulas, a faculdade tem o dever de disponibilizar as aulas. Se a faculdade diz que tem um direito, que é o direito de receber a mensalidade, vocês têm um dever, que é o dever de pagar a mensalidade. Então, para ser jurídico, sempre teremos essa relação de direito com dever. Diferentemente da moral. A moral é unilateral, por quê? Porque ela impõe um dever, que é o dever moral. Mas alguém tem o direito de exigir que você tenha aquela conduta tida como moral? Não. Né? Então, é dever moral ajudar uma velhinha a atravessar a rua? É um dever moral. Talvez seu, né? Porque a moral é subjetiva. Agora, se você não ajudá-la, ela tem o direito de exigir que você faça isso? Não tem. Por isso que a moral é unilateral. Ok? Então, essa é a primeira característica da norma jurídica. Ela vincula um direito com um dever. Eu vou seguindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompem, ok? Segunda característica da norma jurídica é a generalidade. Generalidade nos remete ao geral. Em qual sentido? Norma jurídica é preceito de ordem geral. O que significa isso? Quando o Estado cria uma norma jurídica, ele cria para a generalidade. Ele não cria para o fulano, para o ciclano, ou para o Joãozinho, para o Zezinho. Ele cria para
toda a coletividade, toda a generalidade. É claro que uma norma, que é um padrão de comportamento, vai ser aplicado. Esse padrão vai ser aplicado de forma geral a todos aqueles que se encontram naquela situação jurídica específica. Então, vamos imaginar, se o Estado determinou que todo mundo que tem um automóvel tem que pagar o IPVA, todo mundo que se encontrar na situação jurídica de ter um automóvel vai ter que pagar IPVA. A norma jurídica é geral. E da generalidade da norma jurídica decorre um princípio muito importante, que não sei se já está passando aí na cabeça de vocês. Se a norma jurídica é para todos que estão naquela situação jurídica, a generalidade efetiva o princípio da isonomia. Ou seja, todos aqueles que estão naquela situação jurídica vão ser tratados de forma igual, tá? Então, a generalidade da norma jurídica tem essa importância muito grande. Muito bem. Terceira característica da norma jurídica, que muitas vezes algumas pessoas até a confundem com a generalidade. É a abstratividade. Ou seja, norma jurídica é abstrata. Se ela é abstrata, é o contrário de concreto. Em qual sentido, gente? Nós temos que pensar que uma norma jurídica é um padrão de comportamento que o Estado pretende que a sociedade tenha. Se o Estado, ao elaborar uma norma, começar a colocar dentro dessas normas as especificidades, os casos concretos, as casuísticas de cada caso, nós teríamos uma infinidade de normas que até tornaria o direito inviável. Então, o Estado, quando ele vai elaborar uma norma jurídica, ele faz de forma abstrata. O que é isso? É não prever nela as casuísticas, é não prever nela as especificidades do caso. Então, vamos imaginar. O Estado pretende que ninguém mate ninguém. Então, ele vai lá e cria uma norma, crime de homicídio, que diz matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Pergunto para vocês, quantas formas, quantos modos, quantas maneiras uma pessoa pode matar a outra? Infinitas, né? Pode ser faca, revólver, afogada, de dia, de noite, em conjunto com outro, mediante meios cruéis. Ou seja, não dá nem para nós elencarmos como que uma pessoa pode matar a outra. Só que na hora que você lê a norma, esses detalhes todos estão nela? Não estão. Por quê? Porque ela é abstrata. Para que ela é abstrata? Justamente para conseguir abranger o maior número possível de situações. Porque, vamos imaginar, se eu matei alguém com uma faca e o Jorge matou alguém com um revólver, a norma que vai ser aplicada para mim e para ele é a mesma? É, porque a norma diz simplesmente o quê? Matar alguém. Se ela não fosse abstrata, ela teria que ser matar alguém com faca, matar alguém com revólver, matar alguém afogado, matar alguém com pancada, matar alguém e por aí, sem fim, tá?
Então, ser abstrato significa isso. Ser abstrata significa isso. A norma não prevê as especificações do caso, justamente para poder abranger o maior número de situações. Agora, aonde que vocês têm que tomar o cuidado? Essas especificações do caso, então, não vão ser analisadas? Claro que vão. Porque vamos pegar o exemplo. Eu matei com faca, o Jorge matou com revólver. Eu vou ter um processo, o Jorge vai ter outro. Ambos vão estar incidindo na norma do crime de homicídio, matar alguém. Na hora que chegar na minha sentença, que o juiz elaborar para mim, aquela sentença é uma norma para mim? É, porque ela está me impondo uma ordem. Eu posso pegar essa sentença e aplicar para o Jorge? Não, por quê? As especificidades do caso do Jorge são completamente diferentes das especificidades do meu caso. Então, na hora que a gente aplica a norma nos casos concretos, aí sim elas deixam de ser abstratas e tornam-se concretas. Então, o que é concretizar uma norma? É aplicar as peculiaridades dos casos de forma bem individualizada. Aí a norma deixa de ser abstrata e torna-se concreta. Ficou claro? Joia. Essa, então, terceira característica. Quarta característica, ela vem muito ligada com a quinta. Muitas vezes as pessoas até confundem. A quarta característica é a imperatividade, enquanto a quinta é a coercibilidade. Vamos entender. Imperatividade. Por que a norma jurídica é imperativa? Pensem no significado da palavra imperativo. Imperativo é uma ordem. Imperativo é um mando. Então, a norma jurídica é imperativa porque o Estado manda você agir ou não agir de determinada forma. Simplesmente isso. Isso é a imperatividade. Se o Estado mandou e você cumpriu, nós nem precisaremos usar a coercibilidade, porque a imperatividade surtiu efeito. O Estado mandou você pagar IPVA porque você tem um carro. Você foi lá e pagou. A imperatividade da norma surtiu efeito. Então, imperatividade significa que a norma jurídica manda, impõe, ordena. Ela não pede, ela não dá conselho. Agora, o interessante é que, se a imperatividade não funciona, aí sim o Estado vai ter que usar a coercibilidade. Porque na coercibilidade, o Estado vai usar a sua força. Na coercibilidade, o Estado vai chegar e falar assim: olha, eu mandei você pagar o IPVA, porque você tem carro. Você me descumpriu, você não pagou. Então, agora eu vou usar a minha força de Estado. Essa força vem através da coerção, impondo uma sanção. Então, a coercibilidade é a possibilidade do uso da força através da aplicação de uma sanção para que a pessoa cumpra a norma jurídica. É mais ou menos aquilo que eu costumo dizer. Não fez por bem, vai fazer por
mal, porque o Estado vai usar a força que ele tem por ser superior a nós, tá? Então, gente, não confundam a imperatividade com a coercibilidade, porque imperatividade é norma jurídica manda, ordena, impõe. Coercibilidade é, uma vez descumprida a norma, o Estado pode usar a força através da sanção para obrigar as pessoas a fazer ou não fazer aquilo que ele pretende. Deu para entender a diferença? Muito bem. Isso, então, essa era a primeira parte daquele material das características das normas jurídicas. Era isso que eu queria falar com vocês sobre as características. E coloquei lá também a questão da validade da norma jurídica. Aqui, nós temos que ter um cuidado bem grande, que é o seguinte: a norma jurídica, para ela poder ser aplicada num caso concreto, nós temos que chegar à conclusão que ela é uma norma válida. Se ela for inválida, você não pode usá-la, porque vamos imaginar o maior vício. Uma norma pode ser inválida por inconstitucionalidade. E aí, imaginem só, você está defendendo um cliente seu, se você não se atentar para a invalidade daquela norma, você pode usar uma norma inconstitucional num caso. E isso vai fazer você perder o caso do seu cliente. Então, a norma jurídica, nós temos que ter o cuidado porque ela pode estar em vigência, mas ela pode estar inválida. E quando nós falamos em validade da norma, nós temos 3 âmbitos de validade. Nós temos a chamada validade fática, validade ética e validade formal. A validade ética, desculpa, vamos começar pela formal, que é mais fácil. A validade a validade fática. A validade fática se refere ao fato. Então, quando nós estamos analisando se uma norma tem validade fática, nós estamos tentando responder a seguinte pergunta: aquela norma tem eficácia? A validade fática está completamente ligada à eficácia. E aí, a pergunta a se responder é: aquela norma está, de fato, alcançando os fatos sociais para os quais ela foi criada? Se você responder sim, ela tem eficácia. Se você responder não, ela não tem eficácia. Então, vamos imaginar. Pensem aí na cabecinha de vocês. Alguma norma jurídica que existe, mas que não está surtindo efeitos na sociedade. Ou seja, ela não está sendo absorvida por essa sociedade. Vamos pensar. Vamos dar um exemplo aqui. Lei Maria da Penha, que é uma lei que procura diminuir e até mesmo acabar com a violência doméstica contra as mulheres. A pergunta: é uma norma que está, de fato, alcançando o fato social para o qual ela foi criada? É uma norma que está conseguindo reduzir ou acabar com a violência doméstica contra a mulher? Se você responder sim, você está me afirmando que é uma norma que tem eficácia. Se você responder não, você está me falando que é uma norma que não tem eficácia. Tá? E aí,
Isso é muito importante porque uma norma que não tem eficácia, ela acaba caindo no chamado desuso. E quando ela cai no desuso, ela gera na sociedade uma insegurança jurídica. Porque você fica, no final, sem saber. Isso existe? Isso não existe? Isso é válido? Não é válido? Isso é aplicável? Não é aplicável? A própria sociedade fica insegura em relação àquela norma. Vamos pensar aqui. Nós temos a contravenção penal do jogo do bicho. Jogo do bicho hoje ainda é uma contravenção penal, que está lá na nossa lei de contravenções penais. É uma norma que tem eficácia? Você vê hoje, na atualidade, pessoas serem punidas porque jogaram no bicho? Ou será que é uma norma que está sem eficácia social? Está acabando, ela acaba gerando um desuso e gerando uma insegurança jurídica. Pensem só, se nós formos lá para o centro da cidade e começarmos a perguntar aleatoriamente para as pessoas, jogo do bicho é proibido ou jogo do bicho é permitido? Muitas pessoas vão falar o quê? Não, já foi proibido, agora já não pode. Outras vão falar, não, é proibido, você pode ir preso. Outros vão falar, não, é uma contravenção, né? Por quê? Com certeza é uma lei que está no desuso. Então, isso acaba gerando na sociedade uma insegurança jurídica. Agora, quando a norma é criada e a própria sociedade absorve essa norma, a eficácia dela gera segurança social. Imagine, eu costumo citar uma das últimas leis que eu acho que teve uma eficácia maravilhosa, que é a lei que proibiu fumar em lugares fechados. Olhem só, hoje, a gente anda vendo pessoas fumando em ambientes fechados? A gente não anda vendo pessoas fumando em restaurantes, shopping centers, qualquer lugar fechado, cinemas, avião, tudo, né? Ou seja, é uma lei que a própria sociedade absorveu. Então, ela tem uma eficácia social enorme. Isso traz segurança jurídica. Essa é a validade fática, eficácia. A segunda validade é a chamada validade ética. Ela é chamada de ética ou axiológica. Por que isso? Porque aqui nós vamos analisar a questão valorativa. A axiologia nos remete a valores. Então, o raciocínio é o mesmíssimo da validade fática. Só que ao invés de perguntarmos, essa norma está alcançando o fato social, nós vamos perguntar, essa norma está protegendo os valores para os quais ela foi criada? Se você falar que sim, ela tem validade ética. Se você falar que não, ela não tem validade ética. Então, vamos imaginar. Por que o Estado criou o crime de homicídio? Matar alguém, pena 6 a 20 anos. Porque ele quer proteger um valor. Qual seja? Vida. Essa norma está, de fato, protegendo a vida? Se você responder sim, então você está me afirmando que ela tem validade ética. Se você falar não, ela não tem uma validade ética. E aonde que está o grande X da validade ética? Se nós estamos falando de valores, a grande maioria dos valores importantes do nosso ordenamento jurídico estão em qual lei? Em qual norma jurídica? Constituição Federal. Quando a gente pega o artigo 5º da Constituição Federal, é um artigo praticamente inteiro valorativo. Lá nós temos os principais valores protegidos. E aí, olhem que interessante.
Se você chegar à conclusão que uma norma não está protegendo o valor inerente a ela, se esse valor estiver na Constituição Federal, você pode até sustentar que aquela norma é inconstitucional por ofensa valorativa. Então, vamos imaginar. Com certeza vocês já ouviram alguns juízes aí aceitando a aplicação da Lei Maria da Penha para homens vítimas de violência doméstica. Se você pegar a lei, ela fala claramente que essa lei aplica-se às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, como que um juiz consegue fazer para aplicar essa lei a um homem, se a lei falou mulher? Ele faz uma interpretação de validade ética, porque ele diz assim: se você não aceitar a aplicação dessa norma para proteção de homem, você vai estar ofendendo um grande valor constitucional, que é o valor da igualdade, da isonomia. E ofendendo a igualdade e a isonomia, essa norma perde a validade ética, tornando-se inconstitucional. Para ela não ser inconstitucional, aplica-se também no caso de homem vítima de violência doméstica. Tá? Então, essa é a segunda validade da norma jurídica. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Olhem só, eu preciso de uma ajuda de vocês. Vocês já devem saber que o Zoom, ele cai com 40 minutos. Faltam 3 minutos para essa reunião cair. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar essa reunião, vou criar uma nova. Jorge, vou mandar no seu WhatsApp. Pode ser? Ótimo. Vou mandar no WhatsApp do Jorge para ele espalhar para vocês, para a gente começar uma outra nova de 40 minutos, para a gente discutir agora a validade formal da norma jurídica. Aqui sim, nós vamos tratar especificamente da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Combinado? Não é para ir embora não, tá, gente? É porque realmente ele cai com 40 minutos. Viu? Então, Jorge, já vou fechar, mando para você. Pessoal, aguardem aqui e vamos começar a nova. Beijo, até já!